Olá, caro aluno do UMEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos à nossa aula técnica de número 1 de 2016. Eu, instrutor Scopino, estarei abordando um tema novo, numa nova plataforma agora. Curtindo, né, essa nossa aula. No final dela, compartilhe, curta, indique aos seus amigos para que tenhamos cada vez mais acessos à aula técnica aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico. Então, vamos lá iniciar esse treinamento falando sobre o gerenciamento eletrônico e o motor e um modelo bem novo, bem atual, GM Cobalt 1.8 com o sistema de gerenciamento eletrônico do motor Multec HNYF ou LKF. De acordo com o ano e a motorização, teremos diferenças nessa aplicação do Cobalt. Hoje, nossa aula técnica de número 1, falaremos da parte introdutória, uma aula sobre a introdução deste carro bem novo, bem atual, mas que já está aí, já sendo feita a manutenção, sendo, né, dado o correto reparo, já está quebrando o GM Cobalt, porque é um veículo que tem um bom número de vendas e geralmente quem compra este sedã roda bastante. É um veículo muito utilizado também, caiu muito no gosto dos taxistas, né? Quem utiliza esse serviço, né? Táxi com certeza já usou um Cobalt, porque é um veículo que tem um porta-malas muito grande, um veículo muito espaçoso, que tem um custo-benefício bem atraente. Trata-se de um modelo da nova geração da General Motors do Brasil, que já tem frentes parecidas, motorizações parecidas e sistemas mecânicos também bem semelhantes. Então vamos lá iniciar este nosso treinamento aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico sobre o GM Cobalt. Ainda ano passado fizemos o treinamento sobre a nova Expo. Então, para quem tem acesso à internet, no próprio site do MEC, teremos também nessa nova plataforma, nesse canal, pelo YouTube também, as aulas dos anos anteriores, tá? Então, ano passado, abordei a nova Export, sistema IAW7GFR, o sistema da Magnete Marelli. E hoje, então, teremos o sistema Multec. Isso, Multec é um sistema sempre derivado do sistema Delphi. O TEC H já é um modelo bem atual, com aplicação aí semelhante em outras linhas de modelos da linha GM, da linha General Motors. Então vamos lá, nossa telinha de introdução, para iniciar o seu MEC 2016, trazendo os detalhes de um modelo ainda atual, mas já com fluxo de serviço nas oficinas independentes. Então escolhemos o GM Cobalt, um veículo ainda está à venda, é produzido ainda, é bem comercializado, mas devido estar aí já há alguns anos no mercado brasileiro, com uma quilometragem já alta em alguns modelos, né? Já tem GM Cobalt na própria oficina aqui com 100 mil quilômetros. Já trocamos cabeçote, já trocamos correia, bomba de combustível, parte de suspensão, freio e por aí adiante, porque roda-se bastante de acordo com a utilização do GM Cobalt. E é um modelo atual, porque existe o Cobalt 2016, ainda com um bom número de vendas também. Então é um carro novo ainda, que pode estar em garantia do próprio fabricante, mas alguns já estão fora dessa garantia, ou seja, já está nas oficinas independentes para ser dado o correto reparo, a correta manutenção, e aí entra o MEC, o seu universo do mecânico, trazendo essas informações, mesmo de um modelo bem novo, bem atual ainda, né? Teremos aí várias aulas sobre o Cobalt, ok? Desde a aula de hoje, que é a introdução, falaremos só sobre o motor dele, depois falaremos sobre a correia dentada do motor, o módulo da injeção, bomba elétrica de combustível, todos os sensores, atuadores, scanner,
que é a utilização do scanner no GM Cobalt, quais ajustes nós temos. Então, muitas surpresas ainda teremos no decorrer desses treinamentos do GM Cobalt aqui no seu universo do mecânico. Aqui o slide do próprio veículo, né? Só para ficar mais já incorporado ao tema, ao nosso treinamento, está aqui o veículo GM Cobalt, um sedã grande, mas é um sedã de entrada, né? Se analisar como a General Motors colocou o Cobalt, você tem o Prisma, que é um sedã mais barato, um pouco menor, tem o Cobalt, que é um sedã intermediário, com porta-malas enorme, e depois tem o Cruze, que é um pouco mais caro ainda, mas é menor do que o Cobalt, tanto a questão de porta-mala quanto o próprio tamanho do carro. Então, embora seja um veículo intermediário, né, ele está entre o Prisma e o Cruze, né? O Cobalt, ele é o maior de todos, tá? Então, ele está numa posição intermediária, mas tem essa grande vantagem de ter um excelente porta-malas. Pessoal, tem muito profissional, né, motorista profissional, taxista que tem Cobalt. E muitos GNV também. Então, além do veículo ser flex, álcool e ou gasolina em qualquer proporção, muitos ainda no Cobalt, né, que rodam bastante, os taxistas, por exemplo, instalam um GNV de quinta, sexta geração, né, já com bicos injetores e gerenciamento eletrônico só para o GNV também, tá ok? Então, bem interessante a questão do Cobalt. Temos a nossa diagramação inicial, ou seja, todos os componentes da parte de gerenciamento eletrônico do motor queremos abordar aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico. Bem no centro temos a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico do motor, está lá a codificação dela, né, o modelo Multec H, NYF ou LKF. Bem no centro, a ECU, ela que recebe os sinais dos sensores distribuídos pelo motor e comanda os atuadores. Por isso, essas duas setas. O que tem no Cobalt? Sensor de fase. Embora é um motor de comando único, temos sensor de fase. Tem sensor MAP no coletor? Sim. Tem sensor de rotação e ponto morto superior. Temperatura do motor. Temos lâmbidas, duas sondas lâmbidas, dois sensores de oxigênio, um antes e outro depois do catalisador, sensor de detonação, pedal eletrônico, né? O sensor do pedal do acelerador dentro do veículo, sensor de massa de ar. Então, além de ele ter MAP, ele também tem sensor MAF. E o sensor de posição da borboleta, que se encontra no corpo eletrônico. E os comandados pela ECU, depois de receber os sinais, adequar esse mapeamento, a ECU vai comandar esses componentes. Eletroinjetores, os 4 bicos injetores, corpo eletrônico, sistema de ignição com bobina, uma só, tá? Para os 4 cabos, as 4 velas, tá? Canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível, sistema de partida frio. Já aproveitando já, passar uma boa dica para todos vocês. Está queimando muito o eletroventilador do Cobalt, tá? Queima o motor do ventilador, em alguns casos derrete o conector elétrico de ligação entre o eletroventilador, que já vem numa carcaça, e o chicote do carro. Se troca toda a carcaça plástica com o motor e o chicote, vem numa peça única, tá? Então, já uma dica muito boa para todos vocês, que é a queima, né? Então, boa manutenção está acontecendo no eletroventilador do Cobalt, também bomba elétrica de combustível. Queima, que é uma barbaridade, hein? Já troquei várias, nenhuma por bomba fraca. O carro está perdendo desempenho, está fraca a bomba. Todos que eu troquei,
os veículos vieram guinchados com a bomba queimada. E aí, descer o tanque. Não tem acesso por baixo do banco traseiro. Somente carro no elevador, esvaziar o tanque, descer o tanque por completo para ter acesso ao módulo de combustível. Já vão aqui algumas dicas maravilhosas para vocês sobre o Cobalt. Tá? Alguns detalhes, então. Temos o GM Cobalt como parte da renovação de veículos comercializados no Brasil, né, pela própria estratégia da GM, desde o Onix, aí passando por Spin, Sonic, Cruze, Prisma. Então são vários modelos dessa nova geração da GM, tá? Onix, um veículo alto índice de vendas, né? Spin, a perua, que substituiu, né, tanto a Zafira quanto a Meriva, né? Pegou dois modelos, transformou-se em um único intermediário, né? O caso da Spin. Sonic era um veículo importado, ficou só 2 anos em vendas, né? 12, 13, né? Então o GM Sonic, que é um sedã bem esportivo, né? Não existe mais, parou de ser importado. Cruze, que é o sedã, o hatch de luxo, né, da GM, e o Prisma, que é o sedã de entrada. Tá? Então o Cobalt é o quê? É o maior sedã da nova linha GM e com o maior porta-malas, mesmo sendo inferior ao Cruze. Né? Então ele é maior que o Prisma, ele é maior que o Sonic, que já não tem mais, né? Ele é menor que o Cruze na questão de estratégia, mas de tamanho e porta-malas ele é o maior. Né? Lembra muito a própria perua, a própria Spin. Né? O Cobalt está muito mais próximo da Spin do que os outros modelos. Claro, a Spin é uma perua, né? O Cobalt é um sedã, mas está muito mais próximo a nível de tamanho da Spin do que os demais modelos da GM. Então, amplo porta-mala que nós temos, tá? Telinha de localização e motores para vocês. Bom, por que motores? Porque há duas opções, né? Vamos falar já já sobre esses detalhes. Tem o motor 1.4, embora fique muito fraco no carro, e tem o motor 1.8. Ambos motores GM, né? Ambos motores de 8 válvulas, comando único, tá? Flex, mas o 1.4, que é o Cobalt mais barato, Cobalt de entrada, pelo tamanho do carro, porta-malas enorme, 1.4 fica extremamente fraco andar com o carro. Fica muito limitado realmente. Já 1.8 não, fica mais condizente com o tamanho do veículo, ok? Então, se tiver que recomendar para um cliente o motor do Cobalt, o 1.8 casa muito bem com a relação peso-potência do modelo. O 1.4 deixa muito a desejar, e deixa mesmo. Fica muito fraco, tá? Então, com esse motor 1.4, 8 válvulas, é como você andar aí num carro 1000 bem pesado, bem amarrado, tá? Quem tem Cobalt 1.4, qualquer subida mais íngreme, chora, porque o carro fica muito fraco, realmente. Tanto é que a transmissão automática para o Cobalt só existe para 1.8. Para 1.4 ficaria fraco demais as arrancadas com o carro, tá? Tanto para marcha frente como marcha ré na transmissão automática. Então, só existe o câmbio automático para o motor 1.8. Para 1.4 é só o câmbio mecânico mesmo, tá? Mas ambos motores estão na parte frontal do Cobalt, montados de forma transversal na dianteira do veículo, ok? E olha, pessoal, na prática, no dia a dia, tanto 1.4 como 1.8, excelente espaço para se trabalhar. Sim, para nós, no dia a dia na reparação automotiva, muito fácil de remover os componentes, trocar uma correia dentada, tirar um cabeçote, tirar um ventilador, um radiador, velas, cabos, bicos injetores, filtro de ar, bem simples. Remover corpo de borboleta para limpeza, eletroinjetores, coletor de admissão, bem fácil,
tá? Então, na prática, tem um custo-benefício bem legal na hora da reparação, tá? Porque o espaço para se trabalhar é muito bom. Bom, por falar em localização em motores, são 3 opções de versões de Cobalt no mercado brasileiro, iniciando, né, pelas versões LS, LT e LTZ, ambas oferecidas com motor 1.4, e só para LT e LTZ, motor 1.8. São 3 versões, ó. LS é a versão de entrada, é a mais barata do Cobalt, só com motor 1.4. LT e LTZ são versões intermediária e top do modelo. Ambas podem ter motor 1.4, mas já é opcional o motor 1.8, só na LT e LTZ, tá? E já é o conhecido e melhorado motor GM 1.8, ambos de 8 válvulas por cilindro. Pessoal, na prática, é o mesmo bom e velho antigo motor GM, que ficou aí muitos anos de mercado, desde Monza, Cadete, Ipanema, Astra, Zafira, só que melhorado. Visualmente, se parece muito com os motores GM antigos, muito, tá? É o mesmo motor, só que com versões mais atualizadas. Tirou-se mais potência do motor. Ele era muito gastão, muito alto consumo de combustível. Melhorou-se o consumo de combustível, diminuiu-se emissões, reduziu o peso com tampa de válvulas de material plástico, coletor de admissão plástico, tá? Mais peças de alumínio, reduziu o peso do motor. Tudo para ter um aumento aí da relação potência-peso do próprio motor. Mas lembra muito os motores GM antigos, tá? Então, para quem conhece, tá? Você tem aí a mesma base de motor dos motores antigos GM. Então dá para trabalhar tranquilamente, sem ferramentas especiais para correia, tudo muito simples. Ou seja, se você já trabalha com a parte mecânica do veículo, trabalhar no motor ou mesmo na eletrônica do Cobalt, bem tranquilo, tá? Muito tranquilo. Vamos lá ao próximo slide. Transmissão. Com o mercado, né, puxando cada vez mais para o conforto, para o menos desgaste, né, do próprio modelo, menor cansaço por parte dos condutores, dos motoristas, né? Temos aí cada vez mais câmbios automáticos e o Cobalt é um exemplo disso. Claro, existe a transmissão mecânica, claro, existe o câmbio mecânico, mas a transmissão automática é muito comercializada neste modelo da GM. Eles então aqui a alavanca de câmbio na telinha de vocês, tá? É automático nesse caso, tá? De 6 marchas, isso mesmo. Ele é automático, não é de 4, 5 marchas, é um automático de 6 marchas e ainda você consegue fazer a troca de marchas no modelo Sport. Ou seja, ali na alavanca de câmbio, você está com a alavanca em P, uma para baixo R, mais uma para baixo N, R de Ré, N de neutro, mais uma para baixo D de drive, ele muda sozinho, mais uma para baixo letra M de manual. E aí, aquelas setinhas com indicador mais e menos aqui, ó, na própria alavanca do câmbio automático, você, com ela em M, você troca de marcha manualmente, mais subindo para cima, né? Subindo o nível da marcha, primeira, segunda, terceira até a sexta, e o menos diminuindo, né, a marcha de sexta até primeira. E ele não deixa fazer coisa errada. Ou seja, o próprio módulo da transmissão é um gerenciamento na transmissão automática, ele não permite troca de marchas incorretas, né? Ou seja, eu estou a 20 por hora, vou engatar primeira, segunda, terceira, não vai deixar passar da terceira, tá? Por quê? Ele sabe que você está a 20 por hora, você não pode engatar a sexta marcha,
Não vai ter força para isso o veículo, né? O motor está com o veículo tá com velocidade baixa, uma rotação baixa. Então ele não deixa fazer coisas erradas mesmo assim. Vamos lá, a teoria então da transmissão. Contração apenas no eixo dianteiro, só tração dianteira, não tem traseira, não tem 4x4, só dianteira. Temos duas opções do sistema de transmissão. De entrada, pode ser manual de 5 marchas à frente, mais uma ré, e o automático de 6 velocidades. Ele é opcional apenas para o motor 1.8. É o mesmo, né, sistema de transmissão utilizados na família Spin, Cruise e Cobalt, tá? Que é a transmissão de 6 marchas, né, no câmbio automático, ok? Então, é muito comum chegar o Cobalt na oficina e o mesmo sendo automático, tá? Vendeu bastante com a transmissão automática. Por falar em transmissão, né, nessa nossa aula aqui de introdução no seu UMEC, está aqui o câmbio, a transmissão do Cobalt. Né? Uma foto aqui do câmbio mecânico, obviamente, né? Dá para enxergar bem no centro o rolamento da embreagem, né? O atuador hidráulico da embreagem, né? Nada tão diferente, pessoal, do que vocês já viram em Zafira, em Meriva, em Astra. Nada tão diferente, ó. Lembra muito o sistema de transmissão dos modelos GM antigos, este aplicado aqui no Cobalt, tá? E é importante o que? Quando se fala de fluido da transmissão, a sua correta aplicação na questão quantidade, mas principalmente o óleo correto, o fluido correto. Então vamos a esta informação precisa aqui no seu universo do mecânico. Fluido da transmissão. Para o sistema manual, então quando o câmbio é manual, temos o quê? Temos que utilizar um óleo certo para o manual, né? Afinal de contas, é um câmbio que requer um fluido, um óleo, né? Que aguente, né? Todo o posicionamento e o funcionamento das engrenagens, rolamentos, caixa de satélites, diferencial. Então, para o sistema manual, utilizar o óleo de transmissão mineral. Qual a especificação? 75W85. Então, olhem, pessoal, né? Se analisar pelo número de viscosidade, um fluido bem espesso, né? Uma viscosidade bem alta, bem grosso, ó. 75 barra, né? 75W, né? 85. Então, ele é um óleo 75 com ele frio e 85 mais grosso quando ele aquece. Então vai aumentando a temperatura e fica com uma densidade maior, 85. De cor vermelha, sem prescrição de troca. Ponto. Ou seja, para aluno, não tem quilometragem, tempo para a troca do óleo do câmbio manual. Já no automático, na utilização da transmissão automática, deve ser utilizado o óleo, né, que já é um fluido, né, Dexron 6. Isso mesmo, um Dexron 6, com troca a cada 160 mil quilômetros, ou a metade disso em uso de condições severas, seguindo o manual do proprietário. O que são as condições severas? Trânsito, reboque, taxista, todo mundo que pega muito trânsito, anda e para, é uma condição severa, tá? Conduz o carro misto, cidade, estrada, tudo bem, já é uma condição mais normal. Mas quem usa muito somente em trânsito, anda e para, tá? É considerado condição severa de uso. E aí, baixa pela metade a troca. Ao invés de 160 mil quilômetros, baixa para 80 mil quilômetros a prescrição de troca do fluido Dexron 6 da transmissão automática. Sistema de direção do Cobalt.
um carro tão novo, tão atual, né? E eu mostro que a foto de uma caixa de direção, né? Melhor dizendo, né? Uma bomba de direção hidráulica. Obviamente tem caixa de direção hidráulica também. Por que uma bomba de direção hidráulica? O Cobalt utiliza o sistema tradicional na direção ainda. Não é um sistema com assistência elétrica, é assistência hidráulica. Então observe bem essa bomba, ó. Através da correia auxiliar do motor, uma correia multi-V, temos o acionamento da bomba mecânica, uma bomba hidráulica, a bomba da direção. Vamos à teoria. O mecanismo de acionamento de direção é por sistema hidráulico, ou seja, há uma bomba mecânica acionada pela correia auxiliar e esta envia o fluido hidráulico no auxílio da movimentação da caixa de direção. Então, conforme exerce a direção para um lado, a bomba hidráulica vai pressurizar, vai empurrar o fluido e o fluido da direção vai empurrar, né, a cremalheira para o sentido correto que eu estou esterçando. Quando eu esterço para o outro lado, a bomba sempre gira no mesmo sentido, né, mas o fluido dela vai empurrar, né, a cremalheira no sentido que eu estou esterçando. Então, assim, você tem um sistema bem tradicional no sistema de direção. Assistência hidráulica no Cobalt. Não é uma assistência elétrica com motor elétrico, como hoje é muito utilizado aí em vários modelos. Olha aqui a foto do volante do Cobalt, o painel dele, né? Que vou falar já já, né? Um painel bem diferente, bem simples, né? Lembra painel de moto pelo tamanho dele, é bem pequeno, tá? E nesse exemplo dessa foto, ó, um Cobalt transmissão mecânica. Vejam ali a alavanca de marchas, câmbio mecânico no Cobalt. Como falei, muito automático, mas obviamente também tem o câmbio mecânico, o câmbio manual aplicado no Cobalt. Aproveitando esse slide, diâmetro de giro. Por que falar de diâmetro de giro? Para uma conversão completa nesse sedã, são necessários quase 11 metros, ou seja, para manobrar, né, fazer uma volta completa, eu preciso de um espaço de quase 11 metros, 10,88, porque é um sedã grande, tá? No sistema de direção com assistência hidráulica, o fluido utilizado é o de especificação Dexron 6, sem prescrição de troca, ou seja, ele é do tipo long life, vida toda, vida inteira. Ah, é o mesmo fluido do câmbio automático? Sim, ó. Dexron 6. O sistema de direção utiliza o mesmo fluido do câmbio. Transmissão automática e direção hidráulica é o mesmo fluido. Porém, pela recomendação, na direção não tem prescrição de troca, é vida inteira, tá? O slide mostrando para vocês todas as lâmpadas do painel do Cobalt, né? E aí em destaque, né, as luzes, né, os LEDs todos acionados, airbag, freio, bateria, injeção eletrônica, porta, partida frio, temperatura, né? Algumas curiosidades para vocês irem se habituando, né, com esse painel, porque vamos falar bastante de painel também, né? Afinal de contas, o painel é o meio de comunicação do carro com o motorista, né? Qualquer falha, qualquer anomalia, e também na hora do reparo, na reparação, é muito importante também, tá? Vamos aqui a mais uma dica no seu Mac. O painel de instrumentos nesta linha é bem unificado. Então, Cobalt, Spin, né, são muito parecidos, com um formato que lembra o painel de motos de competição, sendo pequeno e bem direto nas informações. Uma curiosidade, né? Não tem o ponteiro, o indicador de temperatura, tá ok? Então, assim, você tem o quê? Visualização bem rápida e direta, mas muito concentrada em informação, o que requer um pouco de atenção do motorista
ao analisar as informações lá do painel de instrumentos, ok? Muito bem, caros alunos aqui do UMEC, lembrem sempre de clicar aí no curtir, compartilhar os vídeos de aulas. Afinal de contas, quanto mais informação chegar a mais pessoas do nosso meio, melhor será o reparo. Vamos a um rápido intervalo. Muito bem, caros alunos, estamos de volta com mais informações nessa nossa aula de introdução do GM Cobalt, aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Nessa aula de introdução, vamos agora abordar o tema suspensão dianteira. Vamos à tela. Verifiquem aqui os dois amortecedores, né, tipo já estruturais, aplicados na suspensão dianteira do GM Cobalt, um sistema muito conhecido na reparação automotiva, tá? Um sistema tipo McPherson, né? Que requer encolher as molas para a desmontagem do conjunto, ok? Então, não é nada tão diferente do que nós já temos no dia a dia na própria oficina mecânica, no dia a dia da reparação automotiva, mas que é bom que todos entendam o que é e qual é a aplicação de componentes na suspensão dianteira. Vamos aqui à teoria. Suspensão dianteira, ela é independente do tipo McPherson, com braços ligados a uma haste tensora, amortecedores a gás, né, amortecedores tipo pressurizados, molas helicoidais com carga lateral, barra estabilizadora com bieletas. Então aqui, resumindo, o que é a suspensão dianteira desse modelo? McPherson independente, ou seja, o que trabalha uma roda, a outra dianteira trabalha
de forma independente. Uma não movimenta junto com a outra, ok? O amortecedor já tipo estrutural, com a mola, né, estando ao redor do próprio amortecedor. Coxim superior, batente e coifa, né, da própria, né, limitação do movimento do amortecedor, da própria vareta do amortecedor. Amortecedores pressurizados, a gás, né, o que dá um pouco mais de suavidade no carro, mas também menos manutenção, né? Molas helicoidais com carga lateral, são aquelas molas que têm formato diferente, né, entre as suas bases e o meio, né? Ou seja, ela consegue absorver o movimento dos obstáculos em elos diferentes do próprio corpo da mola. Por isso que é uma helicoidal com carga lateral. Tem a estabilização e o item que cada vez mais se troca no dia a dia na reparação automotiva, bieletas, né? Como se troca bieleta no dia a dia, né? Não é brincadeira. Uma suspensão dianteira simples, sem grandes novidades, né? Claro, tem barra axial, terminal de direção, regulagem, né, na barra axial para poder fazer a geometria da direção. Simples, a suspensão dianteira do Cobalt. Agora, a traseira, a parte de trás. Estão aí, então, na telinha de vocês, os dois amortecedores traseiros. Também com olhares na extremidade e a parte superior, né, com acesso por dentro do Cobalt. Vamos à teoria, então, da suspensão traseira. É do tipo semi-independente. Então, atenção. A dianteira é independente. A traseira, ela é semi-independente. Por quê? O próprio eixo traseiro, ele é um elemento de torção e ligação dos dois lados, né? Por isso que é chamado semi-independente, tá? Movimenta a roda traseira direita, a esquerda também movimenta um pouco, porque o próprio eixo traseiro, ele acaba fazendo todo esse movimento, por isso que é chamado de semi-independente. O eixo traseiro, ele é um meio de torção, mas também é um meio de ligação dos dois lados, dos dois amortecedores. Barra estabilizadora soldada no eixo para dar o quê? Maior estrutura, maior efeito de torção do próprio eixo da suspensão traseira. Mola helicoidal com elástica linear. O formato da mola permite subir e descer de forma mais linear, para ficar balançando menos a traseira. E também amortecedores pressurizados, né? Os chamados amortecedores a gás. Tá? Então, tanto dianteira quanto traseira, temos amortecedores pressurizados no Cobalt. Na traseira, pessoal, quase não tem bucha para trocar, quase. Basicamente, na traseira do Cobalt, o que danifica, o que tem um desgaste, amortecedor. Mesmo porque, como falei para vocês, ele tem um grande porta-malas. Muitos usam GNV, onde vai estar, né, o reservatório do GNV, o cilindro do GNV, lá dentro do porta-malas. Ou seja, para carros Cobalt com GNV, querendo ou não, já tem um porta-malas cheio. O cilindro do gás não ocupa todo o porta-malas do carro, mas o peso dele com o gás praticamente mantém o carro 100% do uso com o porta-malas cheio. Se for analisar o peso do cilindro e do próprio gás, ou seja, se tem um desgaste prematuro de amortecedor traseiro e as próprias molas, né, vão tendo um desgaste mais acentuado, vão perdendo a altura do veículo. Porque o carro, quando é GNV, praticamente ele roda 100% do tempo com peso máximo do porta-malas. Isso sem colocar nada no porta-malas.
tá? Estou dizendo isso só por causa do cilindro e o GNV, quando o carro tem, né, essa opção do GNV, ok? E o sistema de freio do Cobalt, como é? Simples de tudo. Como assim simples de tudo? É um sistema muito simples. Observe no slide. Temos aí 4 pastilhas de freio e 4 patins de freio. Ou seja, utiliza um sistema de freio com pastilha e disco no eixo dianteiro e utiliza um sistema freio tambor na traseira com freio de estacionamento através de cabo. Isso mesmo. Então, é um sistema bem tradicional. Pastilha e disco na dianteira, lona e tambor na traseira e o freio de estacionamento só no eixo traseiro através de cabo de freio. Vamos aqui à teoria do sistema de freio. É composto por um duplo circuito diagonal do tipo hidráulico com servo-freio e cilindro mestre. ABS, sistema antibloqueio de 4 canais com bomba de recalque, como falei, com disco ventilado e pastilha dianteira e tambor de freio e patins de freio na traseira. Então, resumindo o sistema de freio do Cobalt, pessoal, quando se fala que ele é um duplo circuito diagonal, o que é um duplo circuito diagonal? Você tem 2 câmeras no cilindro mestre. Claro, isso vai passar pelo ABS, mas a alimentação é cruzada. Ou seja, a primeira câmera do cilindro mestre, ela é para frear roda dianteira esquerda, traseira direita. A outra câmera, dianteira direita, traseira esquerda. Ou seja, faz um X. Por isso é chamado de duplo circuito diagonal. É hidráulico, né? É através da pressurização do fluido hidráulico, né, que se consegue o acionamento do freio. Tem servofreio? Sim, que é o multiplicador da força de frenagem no pedal, né? Multiplica normalmente em 10 vezes. Quando você pisa no freio e o veículo tem servofreio, praticamente está multiplicando a força do condutor no pedal em cerca de 10 vezes. ABS, tem em todos os modelos o ABS, o sistema, né, anti-blocagem do freio, para não travar a roda no momento da frenagem. São 4 sensores, um em cada roda, uma unidade eletrohidráulica, 4 canais, ou seja, ele comanda individualmente, roda por roda, e tem a bomba de recalque, né, que vai retirar o fluido do circuito que está com tendência de travamento da roda. E mesmo assim, disco na dianteira com pastilha e na traseira o freio tradicional, o freio a tambor com patins, as lonas já coladas, obviamente, né? E o que? Patins e lonas coladas para fixar, para fazer a força de atrito nos tambores de freio traseiro. Então tá aqui o sistema de freio traseiro do GM Cobalt e assim também o dianteiro, tá? Rodas e pneus. Bom, você pode falar bastante de roda e pneu, né? Mesmo falando da parte mecânica básica, mas é muito comum, né? Hoje em dia temos o detalhe do step menor, né? É verdade. É um caso de aplicação também em modelos Cobalt. Então veja aqui, mais uma foto do carro, né? Do Cobalt, roda de liga leve e o step com o adesivo ali, ó, 80. Porque é um step com medidas reduzidas. Ou seja, a especificação do step é só dele. Ele não é uma roda igual à roda que está ali no carro, ou mesmo, né, o tamanho, as dimensões do pneu. Ele é menor. Isso é uma grande tendência de mercado, né? Muito comum na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também,
né, já está entrando essa aplicação do STEP com reduzidas dimensões. Qual é a finalidade do STEP com dimensões reduzidas? Ocupar menor espaço no porta-malas, para se ganhar ali o porta-malas maior, com maior espaço. Vamos aqui à teoria de rodas e pneus. Originalmente, o Cobalt utiliza pneus radiais tipo 195/65, aro 15, podendo ser aplicado com roda de aço estampado 6J15 com calota integral ou, originalmente, né, roda em liga de alumínio 6J15, né, sempre com 4 furos. Pressão de trabalho 35 libras, o step 60 libras. Por quê? Ele utiliza um step de dimensões reduzidas. Olha lá, ó, o step mais fino. Automaticamente, esse step tem esse adesivo de 80 km por hora. Por quê? Quando o veículo está sendo aí, né, furou o pneu, foi colocado o step, e pode ser na dianteira, na traseira, tanto faz, não tem problema, tá? Vai funcionar em qualquer eixo, mas não se deve ultrapassar 80 km por hora, porque ele tem dimensões reduzidas. É um step para que você chegue até um local seguro e faça o devido reparo ou troca do pneu que furou. Tá? Então é step para baixa velocidade apenas. Bateria e alternador na tela aqui do seu universo do mecânico. Eis aqui a foto do alternador do GM Cobalt, ok? Bateria é fácil acesso, vira fotos do motor, né? Fácil acesso. O alternador não é muito complicado. Claro, o alternador é acionado pela correia auxiliar do motor. Então temos a correia sincronizadora, a correia dentada e uma correia multi-V auxiliar para alternador, ar-condicionado, bomba da direção hidráulica, né? Vocês já viram aqui alguns detalhes desse sistema, deste veículo. A bomba d'água é acionada pela correia sincronizadora, que é padrão isso na maior parte dos motores GM, né? A grande maioria é assim. Então, o alternador é acionado pela correia auxiliar do motor. Vamos então falar sobre bateria e alternador. Acumulador de energia, 12 volts, 50 ampere-hora, ou seja, quem que é o acumulador? A bateria do Cobalt. Bateria 12 volts, que é a tensão nominal do sistema, né? Claro, o carro nunca trabalha com 12 volts, né? A bateria em descanso vai dar quase 13, com o motor em funcionamento e o alternador recarregando perto de 14, né? 50 ampere-hora. E o sistema de recarga, ou seja, o alternador é alta capacidade. Vejam, a bateria é pequena, mas o alternador, olhem, 100 ampere-hora. Num teste de fuga de corrente, ou seja, ligando em série, tá? O amperímetro, pegar o multímetro, colocar na seleção de ampere, mudar a posição das garras do multímetro, da garra vermelha, para medir ampere, ligação em série, ou seja, desconectar o negativo, ligar o multímetro em série entre o conector negativo e a bateria, o valor máximo de fuga de corrente 0,030 ampere, tá? Para fazer então um teste aí de fuga de corrente do Cobalt, é bem padrão praticamente em todos os modelos de carros esse teste de fuga de corrente, tá? Simples, direto e acima de tudo um teste necessário para você descobrir o quê? Problemas de consumo de energia no carro, tá? Como que eu faço para consumir, para descobrir um consumo de energia do carro, tá? Faz o teste de fuga de corrente. Então, vai desligar o negativo da bateria, ligar o multímetro em série, tá? Quando você liga em série, inicialmente vai dar um consumo de corrente um pouco mais alto, tá?
é só o tempo de stand-by de módulo da injeção e outros módulos, ele vai cair aí para baixo de 0,030 amperes, tá? Se o valor estiver acima disso, ou muito acima disso, tem algum consumidor ligado. Ou é um alarme, ou é um motor de vidro elétrico em curto, ou é um taxímetro, ou é um GPS, né, um sistema de rastreamento do carro. Como que eu faço para descobrir? Continuo medindo a fuga de corrente e vou lá, desligo fusível por fusível. Tiro um, caiu o valor? Não, volto, tiro. Caiu? Não, tiro um por um, até o valor cair para próximo de 0,030, que seria o correto, ou pelo menos o valor máximo de fuga de corrente. Bom, naquele circuito que você tirou o fusível e caiu o consumo de corrente, é nesse circuito o defeito. Ou seja, vai seguir esse chicote, esse fusível, para achar quem é que está ligado, quem está consumindo energia elétrica no sistema do veículo. Tá? Então é um teste bem simples, bem legal, para você fazer em cima de fuga de corrente. Já um teste da própria bateria do veículo é o teste de descarga dela, né? Tem que fazer sempre 2 testes consecutivos com equipamento de descarga, né? Teste de descarga da bateria. Você faz uma descarga inicial de 10 segundos para tirar, né, a energia superficial dela e depois um novo teste de descarga de 10 segundos. Não pode cair da tensão nominal, que é 12 volts, tá? Não pode cair abaixo de 9,6, tá? 9,8, 9,6 volts. Tem que manter aí em torno disso. Normalmente o quê? Para arredondar valores, fez o primeiro teste de descarga em 10 segundos, fez o segundo mais 10 segundos, não vai baixar de 10 volts. Se abaixou de 10 volts, é porque a bateria não está suportando, não está conseguindo acumular energia. Então se usa equipamento de teste e descarga, 10 segundos. Espera 1 minuto, 10 segundos, não pode cair abaixo de 10 volts. Tá? E assim você tem uma ideia um pouco melhor do funcionamento e vida útil da bateria do GM Cobalt. Próximo slide. Veja aqui, ó, a unidade de controle eletrônico do motor, a central eletrônica do Cobalt, tá? Ali com a codificação dela, um exemplo aí, né? O modelo que é Multec, a Cedelco é o setor de peças da própria, né, montadora, da própria GM, né, responsável pela reposição e os componentes. Uma central elétrica extremamente pequena, leve, chamada já de micro híbrida, né, que ela é pequena e não tem problemas com temperatura, umidade, fica ali do lado da bateria do Cobalt, tá ok? Mais uma dica para vocês. Esse motor requer manutenção seguindo os padrões do manual do proprietário e conta com correia dentada, correia sincronizadora. A maior parte dos problemas que estão aparecendo no Cobalt, pessoal, estão relacionados com o sistema de ignição, ou seja, vela, cabos e bobinas e injetores entupidos. Sim, pessoal, já está ocorrendo esse tipo de problema, essa necessidade de manutenção no Cobalt com bicos, velas, cabos e bobina, transformador de ignição. Pensem bem nisso. Vamos aqui a uma perguntinha para nossa aula, para o nosso treinamento, né? A comunicação normal com o scanner nesse modelo é um sistema diferente? Tem a comunicação normal com o scanner ou não? É só entrar com Cobalt para poder fazer a comunicação. E agora? No decorrer desse treinamento, veremos muito sobre o scanner no Cobalt, tá? A parte da aula do scanner está toda pronta já para mais adiante falar para vocês, passar esse conhecimento sobre o scanner no Cobalt. Vamos à resposta.
Sim. Mas você deve estar o quê? Com o seu equipamento de diagnóstico atualizado ou, se você não tem Cobalt no scanner, dá para utilizar o padrão OBD2. É um padrão mais limitado a nível de informações, mais limitado a nível de ajustes e atuadores, mas dá para ver código de falha, apagar memória. Então, se você tem um scanner já atualizado, melhor. Se não, usando o padrão OBD2, é possível sim você fazer o quê? Fazer o acompanhamento das leituras, o acompanhamento dos valores e até apagar memória aqui do GM Cobalt, ok? Estamos aqui ao nosso aviso final deste treinamento. Chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado por fazer parte do MEC. Acompanhe também as aulas gravadas e divulgue o nosso canal. Está aí, ó, youtube.com/o MEC Oficial. Se gostou, curta. Se gostou muito, compartilhe. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.